estão presentes aqui, sejam bombeiros, sejam policiais, na pessoa do Coronel Paul. Coronel Paul, eu sei aí a pauleira que você enfrentou aí ainda enfrenta por parte do governador, mas pode ter certeza que a sua contribuição com o seu blog, especialmente, que eu acompanho diariamente, foi muito importante para que esse movimento chegasse onde chegou. Cumprimentar os nossos colegas candidatos, cumprimentar o presidente do primeiro partido que se aliou conosco e foi decisivo para que nós pudéssemos ter resistido a tanta pressão. O governo do estado tentou nos isolar, comprou partidos políticos. Vocês veem que em todo lugar os partidos políticos apoiam o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui os partidos políticos apoiam o candidato que está em último lugar na pesquisa. Alguma coisa muito estranha, né, Alcimar? Deve estar ocorrendo sobre isso. Sem dúvida. Mas minha alegria é muito grande estar com todos vocês aqui, companheiros, amigos, minha filha Clarissa também, que tem sido uma guerreira junto comigo, amiga do Márcio. Quando eu fui tomar essa decisão, eu consultei a ela, disse, não, papai, pode ir sem medo, que o Márcio, nesse tempo todo que está aí, ele nunca... Fala a pouco, Valdir. Ele... Ah, é verdade. Ela faz aniversário dia 2, no dia do bombeiro. Junto com o Coronel Rabelo. E ela disse, olha, papai, o Márcio é firme. Ele é calminho, mas ele tem posição. E isso é muito importante. Eu queria resumir aqui, Márcio, com você, alguns compromissos que a sua candidatura representa. Porque nós não representamos a nós mesmos. Os homens, quando estão na vida pública, representam ideias, representam propostas, sonhos, ideais. Você está aqui sentado hoje não para representar você, Márcio Garcia. Em primeiro lugar, você significa e representa nessa chapa um compromisso com todos os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro. Os funcionários públicos do Rio de Janeiro viveram momentos muito difíceis nesse governo Sérgio Cabral. Muito. Foram momentos dramáticos. Alguns poderiam dizer, pois é, mas no seu governo também tivemos problemas. Tivemos. É bom lembrar que eu assumi o Estado em 1998, o pagamento era feito no dia 27 do mês seguinte. É verdade. O 13º era pago no ano seguinte. E o Estado não tinha dívida negociada com a União. Era o único. Eu levei um ano para tirar os 27 bilhões de dívida que o governo do Estado tinha, para então montar o primeiro calendário de pagamento dos funcionários do Estado. Até hoje eu encontro funcionários do Estado na rua que me dá um calendáriozinho, né? Então, esse calendário aqui foi o que o senhor deu para a gente. Não tinha data certa de pagamento. Então foi um momento, foi outro momento, né? Foi um momento muito difícil. Mas mesmo assim, nós não deixamos de conquistar algumas coisas importantes para o funcionalismo. Não foi tudo que era necessário, mas ainda foi um governo de diálogo, de entendimento, um governo que prestigiou os funcionários de maneira efetiva. Então, você não representa aqui apenas os bombeiros e os militares. A sua presença é para representar professores, médicos que foram chamados de vagabundos e todos aqueles que foram destratados e desmerecidos por esse governo ditador de Sérgio Cabral e Jesus. Em segundo lugar,
além de representar todos os funcionários, se todos os funcionários foram destratados, os bombeiros e os policiais militares, esses foram humilhados. Porque nunca se viu na história contemporânea brasileira o governador decretar a prisão de 439 policiais e bombeiros. Isso é um absurdo. Nem a ditadura militar fez o que Cabral fez no Rio. Mas infelizmente havia uma imprensa domesticada, que tudo que ele fazia aplaudia, que tudo que ele fazia ficávamos eu e o Paul e mais uns 7 ou 8 aí no blog gritando, mas tudo era permitido. Nós lutamos contra isso. Então você hoje está representando aqui, de todo o funcionalismo que foi destratado, aqueles que foram os mais humilhados, que foram os bombeiros e os policiais militares. Eu tenho aqui o Alonsimar, que devem ter outros aqui como o Paul, onde foi desrespeitada a lei e um policial que tem que ser preso na sua unidade prisional foi colocado em Bangu 1. Isso é vergonha. Colocado no meio de bandidos comuns, criminosos, desrespeitando a lei, desrespeitando a instituição e colocando em risco a vida das próprias pessoas. Imagina se o Alonsimar, que é policial, encontra com alguém lá que ele prendeu. Estava morto. Foi um absurdo. Você também representa a valorização que nós queremos dar à defesa civil. Quem não se lembra que um dos primeiros atos do governo Sérgio Cabral foi acabar com a Secretaria de Defesa Civil, que havia sido implantada por mim, e ligar a Defesa Civil inexplicavelmente à Secretaria de Saúde. Estava sumida, hein? Olha, se ainda fosse o meio ambiente, ainda poderia dizer assim, bom, mas como muitos assuntos da Defesa Civil são ligados ao meio ambiente, mas qual era o sentido de ligar a Secretaria de Saúde à Defesa Civil do Estado? Acabou a Secretaria de Saúde. Não havia motivo nenhum. Havia uma safadeza. Eles estavam de olho, era no dinheiro do Funesbon, e botaram aquele corrupto do Sérgio Couto para tomar conta e desviar o dinheiro do Funesbon. Você representa também que nós vamos fazer aqui, com a união de todos nós, uma Secretaria de Defesa Civil que seja modelo para o Brasil. Márcio, eu pedi para falar antes de você, para dizer que eu estou muito alegre, muito feliz, muito confiante. Quero aqui, se em algum momento cometi contra a categoria, qualquer coisa que as pessoas tenham se sentido injustiçados, isso é coisa do passado. Vamos virar a página, vamos para frente, vamos vencer. E vocês podem ter certeza, vocês têm aqui um candidato duro. Nenhum passo daremos atrás, para cima mesmo. Presença dos seus companheiros, todos aqui, boa parte dos seus companheiros. Às vezes tem gente que pensa que eu sou pastor. Eu não sou pastor, eu já disse isso. Eu sou formado em teologia, né? E há uma passagem na Bíblia muito bonita que diz assim: aquele que é humilhado por Deus será exaltado. Vou fazer um compromisso com você. Aquele sujeito que sentou na cadeira de governador e mandou te prender, antes de eu sentar, você vai sentar na cadeira dele.
vamos entrar no gabinete no dia 1º, eu vou dizer mais, senta aí primeiro, depois eu sento, mas sinta o gostinho de sentar na cadeira de quem mandou você pra cadeia. E aí nós vamos tirar a foto e vamos mandar pra ele. Para se confirmar aquilo que a Bíblia diz. Tá vendo, Zó? Aquele que é humilhado será exaltado. Então, obrigado pela confiança de vocês. Estamos juntos e vamos para a vitória, se Deus quiser. A palavra é sua e eu só quero que essa nossa amizade, que começou numa confusão, que foi o movimento, né? Eu agora posso contar aqui no meio do pessoal, não, tem pressa, deixa eu contar. Não, conta! Quero saber! Conta, quero saber! É que quando foi expedido o mandato de prisão contra os bombeiros, injusto, contra os 5, eles tinham que ficar em algum lugar que não pudesse ser preso. Esse cidadão aqui, junto com os outros, na cama da Clarice, ficaram hospedados lá em casa. Garotinho, a Clarice, naturalmente, não tem como negar isso, avisou: pai, tem 3 bombeiros no gabinete do Flávio Bolsonaro. E eu tinha conhecido o garotinho às 15 horas, numa reunião. Coincidentemente, um assessor dele mandou nos chamar lá na LERJ e eu fui nessa reunião. Aí conversamos, bate-papo rápido. Quando foi 18 horas, veio um mandado de prisão. Meu, do Daciolo, do Major Luiz Sérgio, do Capitão Marquezine, do Lauro Borto. E depois lá o Tenente Felipe acabou sendo preso, que botou a mão na viatura. E ficamos no gabinete. E o garotinho ligou: Valderei, tu tá aí no gabinete? Eu falei: tô, senhor deputado. Chamava de deputado ainda. Quem tá aí contigo? Falei: o Capitão Marquezine e o Major Luiz Sérgio. Escuta só, Valderei, para ser rápido, eu quero te dar asilo político. Você não pode ser preso agora. Você quer? Ô, deputado, é tudo que eu quero. E aí foram lá pra casa. Quantos dias vocês ficaram lá? 3 dias lá. E eu quero confessar que, Valderei, você cozinha muito bem. Eu tive que dispensar todo mundo, né? Clarissa, tirei todo mundo, então ficávamos lá eu e os bombeiros, e aí nós desenvolvemos uma amizade muito grande. Foram momentos assim muito difíceis, né? As famílias todas. Então, olha, pode ter certeza, isso tudo começou numa confusão, mas vai terminar numa festa dia 1º. O meu vice vermelho do coração. É um dia de muitas emoções. Eu sei que todo mundo está empolgado e essa empolgação é o combustível para a gente que se propõe um dia a defender a vida do próximo, aquele que se propõe um dia a defender a necessidade da outra pessoa na frente da sua. Eu tenho aqui certeza, acompanhei o garotinho por alguns momentos, e é incrível a disposição que esse homem tem, né? Porque para poder aguentar tantos compromissos e tantas viagens, ele vai em Campos e volta como se a gente fosse em Madureira, no Mercadão de Madureira, e voltasse. É uma correria tão frenética e tão desesperadora, e com uma única motivação. A única motivação desse homem é poder garantir um tratamento digno para as pessoas, poder garantir um governo que se preocupe verdadeiramente com o povo e não como o governo que está aí, que dá prioridade para alguns em detrimento do direito e das necessidades da maioria, que permanece esquecida, à margem e largada à própria sorte. Agora, garotinho, finalmente eu me sinto o candidato a vice-governador na chapa do senhor. Agora sim, eu vou ficar com
eu vou me inspirar nas palavras do Senhor, que um representante, ele não representa a sua vontade, e sim das pessoas. Desde quando o Senhor anunciou até esse momento, minha única preocupação era: será que essa é a vontade das pessoas? Será que é isso que as pessoas querem? Elas querem o Márcio Garcia vice-governador ou não? E até então eu vinha com essa dúvida. Vendo hoje esse auditório lotado, vermelho, já com outras categorias se aproximando, porque essa é a nossa tarefa. Se aproximar de outras categorias e se transformar nesses 3 meses um representante de todas as categorias de servidores públicos que vamos governar esse governo a partir do próximo ano. Então hoje eu consegui sentir essa energia, graças a vocês. É por vocês que nós estamos aqui e é por vocês que nós vamos tocar essa campanha e enfrentar todos os adversários, que podem ter muitos aliados, mas falta para eles um aliado mais importante, que é o povo. E o povo está com o Garotinho, o povo está com o Márcio Garcia, e nós vamos vencer essa eleição. Márcio, olha, eu queria fazer um convite. Ai, vou fazer Domingo é o primeiro dia oficial que você pode fazer campanha. Mas normalmente as pessoas não conseguem fazer campanha porque não tem papel, ainda não tem CNPJ, não tem carro de som alugado. E eu recebi muitas sugestões de marqueteiros, isso, um fala isso, outro faz aquilo. Eu meditei, né? Eu disse, não, eu vou começar por onde tudo começou. Eu nasci em Campos, na rua Saturnino Braga, 44, no bairro da Lapa. Minha casa está lá até hoje, Alonso Márcio, seu colega, sempre está lá comigo, porque ele é de Campos. Então o que eu resolvi fazer? Nós vamos fechar no domingo a rua, vamos fazer uma concentração para mais de 5.000 pessoas na cidade. Não pode ainda distribuir papel, mas nós vamos usar o que nós podemos, a palavra. Eu quero olhar nos olhos daquelas pessoas que me viram pequenininho saindo de lá, um radialista, trepado às vezes num caixotinho, enfrentando aqueles usineiros poderosos, derrotando aquela política do milhão, com a campanha do Tostão contra o milhão. Eu quero me encher daquela energia no domingo e dali partir para reconquistar o resto do estado. E você tem que estar comigo lá. Convoca seus amigos bombeiros de lá e os do Noroeste todo, e os que puderem ir no Rio, porque vai ser uma festa muito bonita. Vai ser o reencontro meu, né, com a minha infância, com a minha família, né, com os meus amigos, com aquelas pessoas que me viram assim, bem garoto. Eu comecei a fazer política com 15 anos de idade, né, e comecei a fazer rádio também muito novo. Então, os meus eleitores eram as minhas ouvintes de rádio. Eu não tinha negócio de cabo eleitoral. Quem tinha eram os políticos poderosos, Zé Barbosa, Alain Ferreira. Eu tinha era dona de casa que me ouvia no rádio. Foram elas que derrotaram aqueles políticos poderosos. Então todos vocês estão convidados. Domingo nós vamos fazer uma concentração para mais de 5.000 pessoas em frente à minha casa, aonde eu nasci e moro até hoje, a rua Saturnino Braga, 44, no bairro da Lapa, na cidade de Campos. Nós vamos partir assim numa espécie de, lembrando assim, uma coluna do interior para a capital, e vamos chegar aqui vitoriosos, se Deus quiser. Deus abençoe vocês e vamos. Garotinho, antes de encerrarmos, deixar aqui o convite para que todos os excluídos, todos aqueles profissionais que foram perseguidos, os 439, presos em Bangu 1, para que eles venham aqui para frente. Nós vamos fazer uma foto oficial junto com o governador para marcar essa vitória nossa que começa a partir do domingo.